Olá, tudo bem? Eu sou Maura Feliciano de Araújo, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Está aqui o meu currículo para vocês, as minhas atuações como advogada e também como professora. E venho participando desse projeto com vocês. E hoje eu quero falar sobre um tema bem leve e muito oportuno para quem está migrando agora para o direito previdenciário, para quem está acrescentando aos seus serviços o atendimento ao cliente na esfera previdenciária, tá certo? Eu deixo aqui à disposição de vocês o meu e-mail, caso vocês queiram compartilhar aí alguma experiência, queiram tirar alguma dúvida com relação a esse assunto, atendimento ao cliente previdenciário. O que eu trago aqui para vocês são dicas muito simples, como que se procede numa entrevista, quais são os documentos que a gente precisa ter bastante atenção, nada muito complexo, nada muito ali cheio, né, de informações legislativas, não que isso não tenha importância, mas porque o que eu quero realmente aqui é abrir esse horizonte, esse leque de atendimento, de área que vocês podem incorporar ao escritório de vocês, tá certo? Todo atendimento para o cliente previdenciário, né, um atendimento de excelência, ele começa com uma boa entrevista. A gente não pode ter pressa para encerrar logo a entrevista, mas também a gente não pode ficar ali, né, deixar o cliente tão à vontade, que é para aquela entrevista não se tornar, né, tão maçante, não se tornar cansativa e às vezes a gente acabar dispersando do foco daquele atendimento em especial, tá certo? Todo atendimento começa ali com a coleta de dados pessoais do nosso cliente e por onde a gente já começa a desenhar qual é ali provavelmente a prestação previdenciária que eu poderei identificar e entregar para aquele cliente. Então, a partir da sua data de nascimento, eu já começo ali a deduzir se ele está próximo de uma aposentadoria por idade, se eventualmente ele já tem ali um bom tempo de trabalho, que poderia ensejar uma aposentadoria por tempo de contribuição, isso falando das regras, né, anteriores à emenda número 103. E, a depender da entrevista, tá certo? Outras informações também podem agregar. Por exemplo, o local de nascimento foi no interior, foi numa região rurícola. Será que ele não foi trabalhador rural no início da sua carreira e assim então trazer esse tempo de contribuição para a sua contagem efetiva? Isso porque nós estamos falando aqui, né? Aqui e deduzindo, imaginando de repente uma aposentadoria por tempo de contribuição. Peguei todos esses dados pessoais, eu passo então a segunda parte da entrevista, que é a coleta de dados profissionais. Então, eu vou entender, eu vou entrevistar o meu cliente para obter informações quando ele começou a trabalhar, onde ele já trabalhou, se atualmente ele está trabalhando, de que forma, se ele já foi empregado, né, se ele já foi servidor público, seja municipal, estadual, federal, se tendo sido admitido num concurso público, se eventualmente ele foi submetido ali ao regime geral de previdência social ou a um regime próprio de previdência social. Vou também ali obter informações se ele já foi autônomo, o que hoje a gente chama de contribuinte individual, se ele já trabalhou por conta, se ele já foi sócio de empresa. Essas informações, elas são relevantes, que é para que a gente já vá formando ali uma opinião, qual é o tipo de assessoria que eu oferecerei àquele cliente. É importante a gente identificar se este nosso cliente ele tem todos os documentos que se referem à sua vida profissional, porque não é raro a gente encontrar clientes que eventualmente a carteira de trabalho foi extraviada, o contrato social ficou num escritório de contabilidade que ele nunca mais voltou atrás, os seus carnês de contribuição também não estão em seu poder, então a gente precisa identificar nessa entrevista se há documentos a serem recuperados. Também faz parte de uma boa entrevista entender se esse cliente tem ações judiciais cuja resposta, cuja decisão poderá impactar dentro desse atendimento ao cliente previdenciário. Quais são esses tipos de ações judiciais? Ações trabalhistas, ações da própria Justiça Federal e até mesmo ações da vara de família. Como
Como assim? Eu posso atender um cliente que esteja buscando um benefício de pensão por morte, que precise provar ali a união estável, por exemplo, e se ela já tem uma sentença produzida na vara da família, eu posso trazê-la para o direito previdenciário. Ações trabalhistas em que tenham sido pleiteadas reconhecimento de vínculo empregatício, remuneração paga por fora, adicional de insalubridade, onde tenha sido feito uma perícia no local de trabalho, e, por consequência, eu ter ali um reconhecimento de um ambiente insalubre também para fins previdenciários. Ações da Justiça Federal também são importantes em que sentido? Se eventualmente este nosso cliente necessitou buscar na via, né, no Poder Judiciário, o reconhecimento do seu direito a benefício por incapacidade, até mesmo uma sentença em que ele buscou um processo em que ele buscou o reconhecimento de uma aposentadoria que não foi entregue à totalidade, mas que parte do que ele estava pleiteando foi reconhecido. Então, decisões judiciais de todas as naturezas poderão impactar na via administrativa no meu atendimento ao cliente. E também nos interessa saber, faz parte de uma boa entrevista, requerimentos administrativos que esse cliente já tenha buscado antes de chegar ao seu escritório. Isso quer dizer o quê? Se o seu cliente vai até você pedindo a sua assessoria, né, contratando a sua assessoria para que você tenha acesso, para que ele, né, no caso, tenha o reconhecimento de uma aposentadoria que foi negada, você precisa ter a cópia desse processo administrativo para entender o quê? Para entender por que o benefício foi negado. Às vezes, a negativa, ela está correta. De fato, o nosso cliente não tinha tempo de contribuição. Às vezes, esta análise, ela não foi devidamente observada. O servidor não se atentou para todas as carteiras de trabalho, não se atentou para todos os carnês de contribuição. Então, eu preciso entender, eu preciso ter na mão a cópia do processo administrativo para saber por que é que este benefício foi negado ou, eventualmente, até mesmo tenha sido concedido com algum erro. E, a partir de toda esta análise, a gente chega a duas conclusões. Se o nosso cliente tem direito adquirido ao benefício que ele pleiteia, ou se o nosso cliente tem uma mera expectativa de direito que tem sido muito trabalhado para que a gente possa entender qual é a regra de transição devida ao nosso cliente por ocasião da reforma constitucional previdenciária ocorrida no dia 13 de novembro de 2019, com a emenda 103. Então, percebam quantos pequenos detalhes mostram o quanto de conhecimento de domínio que você tem na matéria previdenciária. Aqui é apenas um roteiro que eu estou sugerindo aos colegas, até porque, como eu já disse, eu tenho visto muitos colegas começando, né, querendo ingressar na área previdenciária. E podem vir porque é uma área bastante promissora, mas que exigem esses pequenos cuidados, tá certo? Eu trago aqui para vocês uma citação da Instrução Normativa número 77 de 2015. É uma instrução direcionada para o servidor da Previdência Social, mas que nós devemos fazer uso dela porque neste artigo 10 e nos demais que estão aí demonstrados neste material de apoio para vocês, nós temos uma documentação básica que a própria Previdência Social reconhece como sendo imprescindível para a comprovação de vínculo ou para a comprovação de remuneração. Não é um rol taxativo, outros poderão ser acrescentados, mas é um excelente norte. Eu disse aqui na tela anterior que a gente precisa identificar no nosso cliente se os documentos ele possui todos ou se foram extraviados. O documento do empregado, né, o documento primordial, é o documento carteira de trabalho. Mas, às vezes, o nosso cliente ele não tem mais a carteira de trabalho. E a Instrução Normativa número 77, artigo 10, inciso 1, traz para nós quais são os documentos que poderão substituir a ausência da carteira de trabalho. É a ficha de registro de empregado, é o extrato do fundo de garantia, é uma cópia da RAIS ou do CAGED, isso sem falar nos documentos que o próprio segurado pode ter guardado.
termo de rescisão do contrato de trabalho, contrato de experiência, e assim a instrução ela nos dá o norte, né, para cada tipo de segurado que está ali delimitado na instrução normativa número 77. Então, percebam, identificou que o cliente tem documento extraviado, imediatamente já se recordem da instrução normativa e busquem na leitura quais são os documentos que poderão ser substituídos. Tem cliente, contribuinte individual, que ele não tem o contrato social, porque o escritório de contabilidade que o assessorava mudou, ele perdeu o contato. Então, podemos ir na junta comercial e dá para fazer esse acesso de modo remoto, online. Então, vamos buscar ali o contrato que tenha sido registrado na junta comercial. Ele precisa fazer prova da sua retirada de prolabore. Não tem mais esses comprovantes. Vamos, então, pegar o seu informe de rendimento, a sua declaração do imposto de renda, e assim a gente segue aprendendo e evoluindo na hora de colher essas informações. Fica como sugestão a leitura da instrução normativa número 77, é uma instrução bastante intensa, né, com mais de 500, 600, 700 artigos, mas que vale a pena a leitura para você que quer adentrar na área previdenciária ou que quer conhecer bem como que a gente atua no direito previdenciário administrativo. Eu compartilho aqui com vocês, daqui para frente, exemplos de documentos, de telas que vocês devem ter a sua atenção redobrada. Aqui atrás eu disse, né, um roteiro para entrevista, já citei aqui quais são os documentos que nós devemos ter em mãos, e aqui eu quero apresentar para vocês o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Este CNIS, eu costumo dizer que é a forma como a Previdência Social enxerga o segurado. O que está no CNIS para a Previdência Social é o que está valendo. Então, se esse documento está certinho, ok, você terá o exato tempo de contribuição, você terá uma simulação exata qual será o valor do benefício. Porém, se esse CNIS ele estiver com algumas inconsistências, com alguns erros, com algumas omissões, tudo se perde, não temos conclusão de nada. Trago aqui para vocês esse CNIS, né, um exemplo do escritório, ocultei os dados do meu cliente, mas deixei aqui para vocês o que é importante. Neste quadro azul, origem do vínculo, eu tenho o nome dos empregadores, eu tenho o nome das empresas onde o meu cliente já trabalhou, inclusive se eventualmente ele trabalhou para ele mesmo na constituição da sua empresa, estará na origem do vínculo. Prestem atenção que na coluna tipo filiado no vínculo é o tipo de filiação que o meu cliente ele tem, o seu cliente ele tem com a Previdência Social. Se ele foi empregado, se ele foi contribuinte individual, se ele foi segurado especial, tudo isso estará neste Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu deixei aqui em destaque para vocês, a coluna data-fim, ela precisa ter a data de encerramento deste vínculo com a Previdência Social ou com o regime próprio de Previdência Social, porque senão a gente não consegue nem mesmo simular o tempo exato de duração deste vínculo. E quando você atende um cliente que você precisa fazer uma prova de tempo de contribuição, se você não tem a data correta, você não chega a esta soma do tempo de contribuição. Então, eu deixei aqui em destaque para vocês, neste campo, se eu tenho se eu tenho essa informação em branco, eu preciso, então, buscar a carteira de trabalho do meu cliente ou outros documentos complementares para, então, fazer a devida contagem do seu tempo de contribuição. A última coluna do CNIS, a coluna de indicadores, é uma coluna bastante valiosa, porque é uma coluna que já revela quais são as inconsistências que este CNIS tem e que eu preciso, então, já oferecer a assessoria ao meu cliente no sentido de sanar essas incorreções, tá certo? Então, eu tenho aqui neste exemplo, na primeira linha informação, PR-PPS. Isso significa que este nosso cliente, ele fez parte do regime próprio de previdência social. E a partir desta informação constante no CNIS, eu preciso identificar se ele foi
servidor público contribuindo para a Previdência Social, para o regime próprio de Previdência Social ou para o regime próprio de Previdência Social. E a partir do momento que ele está no regime próprio, nós poderemos identificar se ele terá direito a 2 aposentadorias ou não, ou se eventualmente o vínculo já tenha sido encerrado com o regime próprio, nós vamos precisar acrescentar um outro documento a ser solicitado, que é uma certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC. Aqui, ainda dentro da coluna indicadores, eu tenho aqui o indicador PEXT, ou PEXT, como alguns falam. Isso significa período extemporâneo. E quer dizer que para este vínculo número 7, alguma informação foi repassada fora do prazo para a Previdência Social, e isso então leva o próprio segurado da Previdência a ter que complementar essas informações, a ter que atualizar esses dados junto à Previdência Social. São mais de 40 indicadores junto à Previdência Social dentro do CNIS. Não se preocupem em decorar todas essas siglas, porque ao final de cada CNIS tem ali o apontamento de qual é o indicador com inconsistência que precisa então chamar a nossa atenção. Eu compartilho uma segunda tela, também de CNIS, para mostrar para vocês 2 pontos bastante interessantes. Primeiro, vejam que neste caso, este cliente ele já foi empregado, ele já foi empresário, empregador e contribuinte individual. Isso significa o quê? Isso significa que existe uma terceira forma de vinculação à Previdência Social? Não. É que a partir de 99, a nomenclatura do contribuinte individual passou a abraçar, vamos dizer assim, as nomenclaturas anteriores a novembro de 99, porque antes nós tínhamos empresário, empregador, autônomo, equiparado ao autônomo, contribuinte em dobro. Então, o legislador unificou todas essas figuras, apenas então mantendo a expressão contribuinte individual. E olha aqui o exemplo que eu deixei para vocês, o exemplo de aposentadoria por tempo de contribuição não informado. Isso significa, então, que este benefício, que este segurado, ele requereu um benefício junto à Previdência Social e a gente precisa entender se esse benefício se foi concedido, se não foi, se foi concedido com algum tipo de erro, onde eu possa solicitar uma revisão, tá certo? E aqui embaixo, né, por último, aqui, microficha. Essa informação é bastante importante para aquele cliente que procurar o seu escritório, dizendo que os carnês que ele contribuía lá na década de 80 foram extraviados, e aí como que faz para recuperar aquelas contribuições? Muito provável que elas estejam ali armazenadas junto à Previdência Social por meio do que é chamado microficha. Quero aqui também, né, compartilhar com vocês uma página, né, 2 páginas, na verdade, de uma carteira de trabalho, para chamar a atenção de vocês que quando vocês receberem um cliente, olhem a carteira de trabalho do seu cliente da capa à contracapa. Toda folha que tiver uma anotação pode ter uma anotação importante para o seu atendimento ao cliente. E aqui eu destaco a informação na página 44 do contrato de trabalho temporário. Contrato de trabalho temporário na década de 80, 90, não vinha no CNIS, não vinha nem mesmo na parte de contrato de trabalho, era anotado exatamente nessa parte de anotações gerais. Então, vale a pena você folhear a carteira do seu cliente, até porque na parte destinada a alterações de contrato, de função, você pode inclusive encontrar o quê? Um contrato de trabalho em que o seu cliente ele começou como auxiliar de serviços gerais e foi promovido ao longo da sua carreira, por exemplo, a enfermeiro. E o enfermeiro, assim como outros profissionais, eles têm ali alguns privilégios de tratamento ao longo da história. Eles podem ser considerados categoria profissional e por si só já terem uma contagem diferenciada do tempo de contribuição, como pode já revelar que ele esteve exposto a agentes nocivos à sua saúde e que também traz ali uma contagem diferenciada como tempo de contribuição. Claro que hoje aqui a nossa intenção não é adentrar nesse assunto, mas já fica aqui uma dica de estudo para vocês, tá certo?
Por fim, eu compartilho aqui com vocês uma telinha, um exemplo de um recolhimento de carnê, né, ou de carnezinho, né, do carnê laranja, como os nossos clientes costumam dizer, referente a uma contribuição da década de 80. Vejam aqui no caso que eu estou compartilhando aqui, tem o número de inscrição que eu ocultei, tá certo? Competência, a data e a chancela do banco de que essa contribuição foi recolhida para, né, na rede bancária e que verteu para a Previdência Social. E isso para chamar a atenção dos senhores de quê? Porque vocês poderão receber um contribuinte individual, lá atrás chamado de autônomo, de empresário, de empregador, e um carnezinho laranja também vai revelar que ele já trabalhou por conta, que ele contribuiu com a Previdência Social e que isso deve fazer parte do atendimento de vocês, tá certo? Dessa forma, então, eu quero aqui não jamais esgotar o assunto atendimento ao cliente previdenciário, mas quero deixar aqui essas dicas que são bem valiosas no momento de vocês atenderem o cliente. Lembrando que este vídeo, ele é bastante oportuno para quem está iniciando o atendimento na sua carreira previdenciária. Sucesso para vocês, no material tem o meu e-mail, qualquer coisa estamos à disposição para que a gente possa trocar mais alguma informação e experiência. Até o próximo vídeo.